Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, muito importante. E essa noite, em Paris também, muito provavelmente, nós vamos assistir um símbolo. Eu aposto com vocês que já existe alguma coisa simbólica muito forte mesmo, para que os Zelensky façam em Paris também. Paris, que é muito mais relutante do que Londres. Paris, que por vezes é mais relutante do que Berlim, em relação aí ao apoio militar à Ucrânia. Mas que, em última instância, acaba cedendo. Acaba cedendo. Jorge Andrade, seja bem-vindo. Acaba cedendo. E, ao acabar, de alguma forma, cedendo, a gente sabe que todo esse conjunto da OTAN, da União Europeia, da mobilização alemã, é derivado, na realidade, do resultado da configuração, do redesenho do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha é um país que, derrotado na Segunda Guerra Mundial, é ocupado. É ocupado militarmente pelos Estados Unidos. E esse país ocupado, que a partir da reunificação tem um elemento vinculado aí ao interesse de Washington e de Londres muito mais forte, é o principal motor industrial da União Europeia. Ali havia um acordo com os russos em relação ao fornecimento de energia e participações de muitas empresas alemãs em muita coisa dentro da Rússia. Eu sempre cito o exemplo da participação da Daimler na Kamaz, porque eu acho que é uma coisa, é um ícone, tá? É um ícone, Arthur, seja bem-vindo. E que precisa ser sempre lembrado, tá? É um ícone que precisa ser sempre lembrado. E quero dizer para vocês que, nesse sentido, um dos maiores prejudicados é a Alemanha nesse conflito. Um dos maiores prejudicados é a Alemanha. Eu quero crer, pelas informações que nós dispomos, que o avião que aterrissou em Londres com o Zelensky, da Real Força Aérea Britânica, muito provavelmente partiu de alguma base na Polônia. Muito provavelmente partiu... Luzia, boa tarde, bem-vinda. Partiu de alguma base na Polônia, tá? O Azerbaijão, Silvia, cortou o gás novamente hoje para Artsakh, tá? Está denunciado aí em inúmeras publicações no Twitter. Lamentavelmente, é uma coisa que parece que é um mal sem fim, né? É um mal sem fim. Enquanto eles despendem dinheiro, gastam dinheiro, levando oportunistas de todo o mundo para fazer visitas com o objetivo de desinformar, de fazer propaganda, de fazer intimidação para as regiões onde as pessoas estão cercadas. É muita covardia, é muita atrocidade, é muita vilania. Mas eu digo o seguinte, pessoal, não esmoreçam. Eu quero dizer isso para vocês também, eu acho que é muito importante. Não esmoreçam. Por que não esmoreçam? Porque o ressentimento faz com que nós, muitas vezes, tenhamos uma atitude sanguínea, tenhamos uma atitude visceral, e essa atitude, muitas vezes, torna as coisas mais difíceis ainda. Então, para a resolução de problemas políticos, é importante que, claro, quando necessário, se despenda energia, mas que essa energia seja despendida de forma qualificada. Porque, olha, todo esse discurso antipolítica, o político é teu empregado, ele não manda, tem que quebrar, tem que tomar conta, e não sei o quê, esse discurso aí excessivamente anti-Estado, tudo mais, na realidade, o objetivo é desacreditar a solução civilizada, civilizatória. E, na realidade, todos nós acabamos, em última instância, perdendo. Todos nós acabamos. Então, recentemente, isso vale para a política doméstica, isso vale para análise geopolítica, isso vale para análise, inclusive, geoeconômica. E vide o caso da Eletrobras, por exemplo. O impacto político, WN, da visita do Zelensky a Londres é a tendência do acirramento do conflito. Está cada dia mais claro. Francisco, boa tarde. Obrigado pelo superchat. É lamentável a postura ocidental de fazer questão de adicionar mais e mais combustível para uma guerra que não deveria ter se metido desde o início. Vamos pagar o preço, todos nós. E quero dizer para vocês que os exemplos de hipocrisia, eles se multiplicam. A Síria foi tão atingida quanto a Turquia, ali na região de fronteira, inclusive em regiões controladas por terroristas, mas o Ocidente foi incapaz de levantar as sanções contra a Síria. Eduardo Alberto, muito obrigado pelo superstick. Então, a Síria, em meio a essa tragédia, aí já são mais de 14 mil mortes oficiais entre os dois países, e estima-se que esse número possa chegar a 50, 60 mil mortos nesse terremoto terrível. Corpos de pessoas nas ruas, eu vi imagens hoje terríveis, que nem compartilhei no Telegram, porque eu achei, sob o ponto de vista da suscetibilidade de pessoas mais sensíveis,
muito problemático, tá? Mas não foram levantadas as sanções contra a Síria. Quer dizer, a Síria tem que fazer um esforço na área que controla para o resgate, e o faz na região de Alepo, por exemplo. Em algumas regiões estão fora do controle do exército sírio. Na região de Tal Rifat, por exemplo, ontem, forças ligadas à Turquia atiraram contra grupos ligados ao governo sírio. Então, vejam vocês, em pleno esforço de um acidente terrível, um terremoto tremendo, talvez o maior na região em quase um século. Milhares e milhares e milhares de mortos, milhares de soterrados, outros tantos desaparecidos, corpos que jazem nas ruas, né? E as sanções contra a Síria seguem vigentes. Mas por que, gente? Por que as crianças de Artsakh podem ficar sem aula, sem gás, sem comida, sem frutas, sem legumes, sem verduras? E o mundo não se sensibiliza. Mas quero lembrar aos senhores, tá? Quero lembrar aos senhores que tudo isso está pautado em propaganda. Porque para o Zelensky, as portas estão sempre abertas para que ele faça todo tipo de demanda. E eu não estou dizendo, não estou defendendo a Rússia com isso, não. Só estou dizendo que a sensibilidade das pessoas, é explorada de maneira seletiva, porque nos contam histórias, nos omitem histórias, criam falsas equivalências. Então, o fundamento de reverter esse processo, não é? Reverter esse processo está baseado em quê? Está baseado na capacidade que nós tenhamos de nos contrapor, levando informação de qualidade. Então, eu vou pedir a todos vocês, você que está chegando pela primeira vez aqui, se inscreva, não custa nada. Se você está na sua casa e tem mais de uma conta, tem a conta do trabalho, a esposa, o marido, o filho, a sogra, o sogro, inscreva todas as contas para que nós possamos superar rapidamente a marca dos 162 mil e, com isso, nós continuemos crescendo aí para compartilhar informação responsável e de qualidade. Um contraponto